Então vamos imaginar que nessa clínica Deus decidiu fazer o raio-x da humanidade. E agora entra Isaías capítulo 1, versículo 6. O que diz Isaías capítulo 1, versículo 6? Da planta dos pés até a cabeça não há nós, nem nós, nada são. Há feridas apodrecidas e feridas não amolecidas por óleo. O que a Bíblia diz quando fala de Isaías capítulo 1, versículo 6, é que aos olhos de Deus, o estrago que o pecado fez na humanidade, ele foi tão grande, que ele deixou a nossa alma leprosa e ainda criou uma barreira de separação entre o nosso espírito e Deus. Vou repetir de novo para você entender. O estrago que o pecado fez na humanidade deixou a alma do ser humano leprosa, cheia de feridas, contusões, ou seja, doente aos olhos de Deus, e ainda fez um muro de separação, como aquela muralha da China, fez um muro de separação entre o nosso espírito e Deus. Então esse distanciamento, ele trouxe muita coisa ruim para nós. Esse distanciamento nos colocou numa situação de total reprovação aos olhos de Deus, porque vamos lá, a clínica que eu falei aqui no Paraisópolis, o raio-x é Deus olhando e vendo que tem ferida do pé até a planta, até o couro cabeludo da cabeça. É Deus olhando e verificando que o ser humano, a alma ficou leprosa e o espírito ficou separado de Deus. E qual é o resultado final? Quando a pessoa faz um raio-x, ela tem que ir lá pegar o documento para verificar qual é o resultado final. O resultado final é Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Por isso que não pode ser da terra para com o céu, porque aos olhos de Deus, todos nós, humanidade, fomos reprovados aos olhos de Deus. Aí aqui é onde entra o plano que eu falei para vocês, o plano perfeito. Deus que tem um plano perfeito, ele olhou do céu e pensou assim: eles não estão chegando aqui, eles não têm chegado no paraíso, eles não têm chegado ao lugar de descanso. É necessário que seja feito um sacrifício para resgatar outra vez a humanidade. Mas será que o sacrifício tem que ser feito por quem? Por aquele médico que já salvou muitas vidas? Não, porque mesmo salvando muitas vidas, ele não pode salvar a si mesmo. É por aquele rapaz que é do corpo de bombeiros, que entrou numa casa em chamas e saiu em todas as manchetes nos jornais. A forma como ele salvou aquela família da chama do fogo. Não, porque mesmo ele tendo salvado aquela família da chama do fogo, ele ainda assim continua pecador. Então quem é que vai oferecer um sacrifício perfeito que possa resgatar a humanidade daquilo que de fato é a maior de todas as pandemias, a maior de todas as doenças, o pior de todos os vírus, que é o que tem a capacidade de afastar o homem de Deus, um vírus chamado pecado? Aí é quando Deus decide mandar Jesus. E o texto que foi lido em Mateus capítulo 1, do verso 18 ao verso 23, falou desse plano perfeito para cada um de nós. Jesus veio do céu para a terra. Ele não veio, escute, ele não veio porque na verdade ele queria entrar nos livros didáticos. Ele não veio porque ele queria criar uma história de heroísmo. Nós temos história de heroísmo aqui em Confidência Mineira. Nós temos história de heroísmo em todos os lugares. Nós temos história de heroísmo com Antônio Conselheiro no Nordeste. Nós temos história de heroísmo em diversos lugares. Mas nós precisávamos de alguém que pudesse garantir a cada um de nós aquilo que o homem não pode produzir com suas próprias mãos, não pode fazer com seu próprio esforço. Nós precisávamos de alguém que pudesse garantir que depois da morte tem vida e vida com abundância. Precisávamos disso. E toda a suficiência humana havia se esgotado debaixo da mancha do pecado. Então a palavra de Deus diz que Jesus veio. E o profeta Isaías deu testemunho dele, porque era necessário que fosse apontado um caminho lá desde o passado do Velho Testamento. No profeta Isaías capítulo 7, o versículo 14 está escrito assim: a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão de Emanuel. Lá no Velho Testamento está escrito isso. Escute, quando Jesus veio, ele não veio, na verdade, de um contato físico entre um homem e uma mulher, como acontece na formação da família, que é, na verdade, a família tradicional, a família nuclear que nós conhecemos. Não, ele não veio com esse intuito. O Espírito Santo trouxe Jesus e colocou no ventre da mulher. É a primeira vez que estamos ouvindo falar de barriga de aluguel. É a primeira vez que estamos ouvindo falar de que um ventre foi emprestado. Não há o DNA
de José nas veias de Jesus. Porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é sangue misturado, não é sangue manipulado, é sangue puro. Por isso que quando João olhou para Jesus às margens do Jordão, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E por que João o chamou de Cordeiro? Quem está aqui comigo na pregação de amém? E por que João o chamou de Cordeiro? Porque João viu a beleza que estava nele, porque o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Não havia mácula nas palavras de Jesus, não havia sentimento maldoso, não havia sentimento malicioso, não havia engano, não havia mentira, não havia religiosidade, não havia hipocrisia, não havia ciúme, não havia contenda, não havia peleja, não havia emulação, não havia sentimento impuro em Jesus. E a palavra de Deus mostra para cada um de nós que esse Jesus, quando chegou até aqui, ele começou a evangelizar as pessoas para mostrar a consciência do ser humano, para que o ser humano pudesse entender por que ele precisa de Deus, por que ele precisa fazer as pazes com Deus, por que ele precisa ir para o céu. E eu quero pegar as palavras do apóstolo Paulo, quando ele disse assim: o bem que eu quero fazer, não consigo, e o mal que não quero, esse faço. Ele estava dizendo para cada um de nós que nós temos uma guerra interior dentro de nós. O que é o certo que nós queremos fazer, nós não temos forças para fazer. E o errado que nós não queremos, como discutir, como travar um pensamento errado, como ceder a um sentimento mau, como fazer alguma coisa às escondidas, isso é a habilidade da humanidade, porque estamos maculados pelo pecado. Mas a palavra do Senhor vai apontar para cada um de nós um caminho de solução, um caminho de resgate, para que nós possamos entender o propósito de Deus. Então, se uma pessoa disser assim: mas teve um período de frio em São Paulo, eu decidi fazer a campanha do agasalho, eu doei agasalhos. No período da pandemia, quando os empregos foram encerrados, eu doei cestas básicas. Você fez o seu papel como ser humano, você semeou o que você deseja colher lá na frente, mas o ato de bondade de um ser humano não pode dar a ele o ato da salvação, porque ainda que ele tenha boas práticas, ainda que ele faça algum favor aos outros, ele não consegue se perdoar os seus próprios pecados, ele não consegue morrer pela humanidade e nem salvar a sua própria alma. Jesus ficou responsável para vir aqui e para dar essa notícia para cada um de nós, para mostrar para cada um de nós qual é o caminho. E eu quero dizer para você uma coisa muito interessante que está aqui na palavra. Quando Jesus chega à igreja, presta atenção, quando Jesus chega, ele nasce na cidade de Belém, da Judeia, aquele território da Galileia discriminado. Ele vai viver em Nazaré, ele vai evangelizar Cafarnaum. Mas eu quero dizer para você que assim como o ventre de Maria é emprestado, a cidade de Belém também foi emprestada. Na verdade, ele só desceu ali, ele só veio morar ali porque ele queria achar a tua casa. Você que está aqui no culto essa noite, ele queria achar o teu coração. Era só uma estratégia para que você pudesse ouvir a palavra dele e um dia se encontrar com ele e ficar face a face com ele antes do grande dia. Era só uma estratégia. Belém da Judeia era só uma estratégia. Ser Galileu era só uma estratégia para que ele pudesse mostrar o caminho da salvação a cada um de nós. Portanto, quero dizer para você que está aqui no culto esta noite, a nossa alma precisava de um socorro urgente, de alguém que pudesse apontar o caminho e pudesse nos mostrar como nós poderíamos chegar até o céu. Então eu digo para você que está ouvindo esta pregação nesta noite, você que está aqui, não é ficando deitado numa cama achando que o cobertor está impedindo de alguém ver você. Não é se escondendo das pessoas achando que aquilo que você faz às ocultas não trará nenhum tipo de prejuízo para você. Não é vivendo uma vida questionando as coisas de maneira nenhuma, porque na verdade você vai questionar, mas uma hora você vai parar e vai se perguntar assim: será que na vida
ainda não tem nenhuma certeza.